E aí galera, beleza? Continuando aqui então com a nossa árvore. A gente tem aqui as nossas funções que a gente tinha criado até agora. E eu tenho aqui, a gente estava colocando dessa maneira aqui, fazendo uma ligação entre elas de maneira bem manual. A gente vai criar agora uma função para executar isso pra gente. Então, deixa eu colocar isso aqui no final. Essa função vai ser do tipo void. Eu vou chamar ela de insere. Ela insere um valor, né? Para eu inserir um valor numa árvore, eu preciso de duas informações. Eu preciso de um ponteiro que seja de um tipo, e no caso vai ser do tipo ponto, e eu vou chamar de ponteiro mesmo. E eu preciso de um valor. Eu coloquei o valor int porque é o valor que o meu tipo de estrutura aceita, né? Que a gente usou aqui. Então ele aceita o valor do tipo int. Por isso a gente está passando o valor do tipo int aqui para ele. Primeira coisa que eu preciso observar. E antes disso, eu até preciso fazer um parênteses assim, ó. A gente vai imaginar que essa árvore, ela já tem valores nela, ou pelo menos um valor, né? Para que a gente possa inserir. Depois a gente vai alterar isso, mas nesse momento a gente vai imaginar que nela já existe um ou mais valores. Então o que eu preciso verificar? Primeira coisa que eu preciso verificar, esse valor que eu quero colocar na árvore, ele é menor do que o meu valor. Deixa eu mostrar aqui. Então, é isso que eu estou perguntando para ela. Isso quer dizer o que eu estou dizendo aqui. Eu estou perguntando se o valor que eu quero colocar ele é menor do que o valor que já existe no ponto. Vamos supor que a minha árvore tivesse um ponto só de valor 10. 10 fosse o valor inteiro. Eu ia estar perguntando se o valor que eu quero colocar é menor do que o 10. Mas ela pode ter mais do que um valor. Mas no mínimo ele vai fazer essa comparação, pelo menos com um valor. Então, se ele é menor, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma coisa aqui. Mas se ele não for, que ele for maior, a gente vai fazer outra coisa aqui, beleza? Para você entender já a estrutura desde o início que a gente vai desenvolvendo isso aqui. Então, se ele é menor, eu vou precisar verificar mais uma coisa aqui. Então, esse ponteiro, ponto esquerda, ele é igual a nulo? Por que eu pergunto isso para ele, né? Vamos imaginar que eu tivesse lá o valor 10. Aí eu verifiquei que o valor que eu quero colocar é 5. Ora, 5 é menor que 10, então eu vou colocar no lado esquerdo. Mas será que no lado esquerdo de 10 já não tem um outro valor? Então por isso eu faço essa comparação aqui, ó. O esquerdo, né, do ponteiro deste mesmo valor aqui, ó, ele é nulo? Significa ele está vazio, ele não tem ninguém? Se ele é vazio, então a gente pode fazer de maneira bem direta aqui, ó. O ponteiro esquerda vai receber quem? Eu tenho essa função aqui, ó, que cria, então eu vou colocar ela mesma aqui, passando o meu valor, que é o valor que eu quero criar, o valor que eu quero inserir lá, nela, né? Mas, se por um acaso lá do 10, entre, tivesse um valor ali, né? Eu quero colocar 5, 5 é menor, vai do lado esquerdo, então eu vou colocar do lado esquerdo de 10, mas e se já havia um valor ali? Então, se já havia um valor ali, eu vou ter que fazer o quê? Chamar de maneira recursiva a minha própria função aqui. E aí, o que eu vou passar por parâmetro para ela? Eu vou passar o meu ponteiro ponto esquerdo e o meu valor. E aí, o que ela vai fazer nesse caso aqui? Ó? Ela vai fazer tudo de novo que a gente já vinha testando aqui. Ó. Só que agora, em vez de ela estar pegando, no exemplo que eu dei, vamos supor que fosse 10, ela estaria pegando este valor. Porque veja bem, para ficar bem claro e a gente não se perder, eu queria inserir o valor 5 no exemplo, né? E eu tinha lá o valor 10. Aí na esquerda, eu perguntei, é nulo? Não. Ah, não é nulo. Então agora eu vou passar esse valor que tem ali, que eu não sei qual para a gente fazer a mesma verificação que a gente fez com o 10. Só que agora com aquele valor ali.
E assim já fazer de maneira, então, recursiva. E a outra situação aqui, ó, do outra coisa, é no caso de o meu valor, que ele não fosse menor, né? No caso, como se fosse aqui no exemplo que eu dei, o 5, colocar na esquerda porque ele era menor que o 10, eu poderia ter o valor 8 e ele seria maior. Então eu faria a mesma coisa, só que pro lado direito da minha árvore, né? Então eu teria lá, primeira comparação que eu preciso, saber, né? Informação que eu preciso saber. Então, o ponteiro agora vai ser o direito, né? Ele é igual a nulo, preciso ver se não tem nada também lá do lado, né? Se ele é nulo, então eu só preciso que de forma direta mesmo, ele vai receber essa mesma coisa aqui, ó. Posso ter que copiar inteiro aqui. É isso aí. E se ele não for, a mesma coisa. Eu vou chamar de forma recursiva a minha função insere. Só que agora aqui, ó, se eu fosse pegar isso aqui, vamos pegar só o interior aqui. Vou colocar aqui, ó, só que não vai ser o esquerda, né? Vai ser o direita. Beleza? Então tá aí a nossa função simples, né? Mas, claro, a gente está pressupondo que para esse caso aqui existe já algum valor na nossa árvore, né? Agora, para a gente ver, né, como é que a gente pode usar isso aqui, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou eliminar essa parte aqui e vou deixar só a primeira, que como eu falei, a gente vai imaginar que existia já um conteúdo lá, né? Então, eu vou chamar minha função insere e eu vou passar duas informações para ela, né? O meu ponteiro aqui, P5, que é o meu ponteiro principal, digamos assim, né? O que existe lá hoje, na árvore que já está existente, e um valor. Antes a gente estava trabalhando, né, naquele último exemplo, com esses valores aqui, ó, 5, 3 e 2. Então eu vou passar os mesmos valores. O 5 já tem, eu vou passar o 3. E aí eu vou até copiar aqui. E vou passar o valor 2. Vou tirar isso aqui. E aí, beleza. Se eu imprimir isso aqui, ó, eu vou ter o mesmo resultado que eu tinha, 5, 3 e 2. Como eu tenho aqui nos pontos que eu já estava usando. E aí tudo funcionando, tudo beleza. Então o que a gente fez, né? A única parte aqui que eu vou alterar, agora que eu fiz dessa maneira aqui para a gente poder entender, eu vou fazer o seguinte, né? O que aconteceria se a pessoa quisesse colocar um valor, mas que não tivesse nada lá nessa árvore, né? Ia dar um problema aqui. Então eu vou fazer essa correção aqui, para a gente já fazer uma verificação também se essa árvore está ou não vazia, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para a gente poder fazer essa alteração, eu vou criar um ponto que ele vai ser a nossa raiz. Como se ele fosse um ponto que sempre fosse assumir o nosso valor principal da árvore. E aí eu vou fazer uma verificação primeiro aqui no meu método, né? Eu vou perguntar o seguinte: se raiz for igual a nulo, para a gente testar isso aqui, eu vou escrever vazio. Senão, ele vai executar isso que está aqui para a gente. Depois eu vou, isso aqui não vou arrumar agora, deixa assim mesmo. O que mais que eu vou mudar aqui? Então, eu vou pegar isso aqui agora, tirar isso aqui que está aqui. Eu vou mudar então esse ponto aqui para ser a raiz, né? O ponto de referência. Ou seja, eu assumo que sempre tem raiz, né? Quando eu estava inserindo 3 ou 2, eu assumo que sempre havia uma raiz, mesmo que ela não tenha valor nenhum, caso de estar vazia, né? Mas algum valor teria lá. Então tá aqui, e na hora de eu fazer isso aqui, mesma coisa, né? Vou mudar para o raiz. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui.
Beleza. Não temos nenhum erro e... Isso aí. Ele disse que está vazia. Por quê? Porque essa lista, essa árvore, não, aliás, essa árvore, né, não tinha nenhum valor nela. Então eu preciso corrigir isso aqui. Para eu corrigir isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar isso aqui e vou dizer o seguinte. Se a minha raiz é nula, não tem nenhum valor, eu vou dizer que então a minha raiz recebe quem? Eu vou pegar esse meu create aqui, ó. Vou colocar aqui, passando esse valor. Beleza? Então, se o valor que eu quero colocar, eu verifico, né? Se ela tá vazia, eu sigo para cá. Se não, eu faço com que ele se torne um raiz. Se torne a referência da minha árvore, né? Vamos ver se está funcionando. E vamos compilar isso aqui. Beleza, a gente tem de novo, ó, 5, 3, 2. Da mesma maneira que aqui. A diferença é que agora a nossa função, ela também entende, né? Se essa lista tivesse vazia. A gente pode criar aqui a mesma situação aqui para esse nosso método, mas depois a gente melhora essas funções no final. Primeiro a gente tem que se ater ao objetivo de compreender o funcionamento dela aqui. Deixa eu ver. Beleza, então pessoal, agora a gente já tem isso aqui pronto. Então a gente vai ver agora no próximo vídeo a remoção, né, na árvore. Mas isso vai ficar próximo porque esse vídeo aqui já está um pouquinho longo. E aí fica melhor de assistir depois. Valeu, pessoal. Até mais.